Aí pessoal, beleza? Bom, ó, o Luiz Carniel já entrou aí. E aí pessoal, hoje vai ser bem técnico a parada, hein, mano? Vamos falar com o pessoal da Ceramic Power aí. Hermano Alevato, é isso não? É, ele já tá aqui já, deixa eu chamar ele já, pera aí. Hoje o cara já entrou na hora, né, mano? Deixa eu ver. Aqui, cadê? Ah, isso aí, ó. Vamos lá. Já vai entrar já. Hoje chega. Começamos no horário. É isso aí, hermano. E aí, Dali Pascoal? Beleza? Boa Bom, noite, não? boa noite. Tô bom pra caramba. Tamo aí, né? Maravilha. Maravilha, tamo aí. Guardado, né? Guardado. Quarentena, né? Não tem muito Fazer o que o quê, né, fazer. meu amigo? É isso aí, é isso aí. Deixa eu acertar Fazer o quê? aqui. Infelizmente, deixa eu só ver porque eu não tô conseguindo te ouvir aqui Não tá no ouvindo fone. aí? É, Dá só um um minutinho. tapa aí. Oi. Agora foi aí, não? Tá escutando? Eita, aí não vai, né, mano? E aí? Câmbio. Antônio Júnior, vaqueiro. Engraçado, rapaz. Eu testei o fone aqui, tava normal, agora eu não tô te ouvindo E aí, pelo aí fone. agora? Tô falando agora aí, não. Tá ouvindo Eu aí, tô te não? ouvindo pelo normal, mas não tô te ouvindo pelo fone. Vai saber, né? Ah, beleza, mas tá beleza assim. Se quiser mandar bala assim, não vai ficar com fone não, Ah, tá então, não sei. tranquilão. Tá bom aí? Tá conseguindo Tá me ouvir beleza, bem? tá beleza, tá É? beleza. Vamos lá. Então, beleza. Sim, tá Vamos nessa. beleza. Então vamos lá. Então, irmão da Ceramic Pessoal, Power aí, isso aí. se apresenta pro pessoal aí. Vamos lá. Então, eu sou o Hermano Levato, trabalho há alguns anos já com a Ceramic Power fazendo a parte de suporte técnico em pista, a gente acaba fazendo muito desenvolvimento de produto também. E a ideia é sempre a gente conseguir evoluir, né? Desenvolver aí, junto com os clientes, o produto, os carros e conseguir uns resultados melhores aí. Então a gente trabalha tanto em pista quanto fora dela para chegar nesse objetivo, né? Que é cada vez mais os tempos melhores e os carros com equipamentos melhores, com uma sinergia, né, entre os produtos. Então é isso aí. E a Ceramic Power aí com essa pandemia aí tá funcionando normalmente? Como é que tá lá, ó? Sim, sim, a gente está funcionando. Na verdade, a gente está, né, como manda a legislação aí em São Paulo, a gente está com um pessoal reduzido, com outro esquema de trabalho, mas a gente está atendendo em todos os canais, WhatsApp, Instagram, telefone, todos os telefones, a gente está conseguindo enviar, tem um plantão de vendas, então tá tudo funcionando, claro, de uma forma reduzida, mas Sei, a gente está funcionando, está dentro do conseguindo possível. atender os clientes no que dá. Claro que tem algumas coisas que estão em outro ritmo, mas a gente está conseguindo atender normal aí. Tá, beleza. E você, assim, você faz um trabalho, você falou há alguns anos, acho que uns 4 anos mais ou menos, não? Pascoal, acho que tem uns 3 anos. Uns Três três anos, anos. É mais ou menos. um trabalho diferenciado, né? Você começou assim como o pessoal de injeção, que tem o pessoal lá em Sim, loco, né? Dando aquela assistência, né? Você começou esse trabalho que foi um negócio pioneiro, assim, de um fabricante estar lá acompanhando é, a aplicação, ver se está tudo correto, porque eu acho que dos grandes, assim, você vai me corrigir se eu estiver errado, é a aplicação mesmo do negócio, né? Às vezes o cara não está com aquele conjunto certo, com uma. sim. Qual que são, assim, o principal motivo, às vezes, de uma embreagem boa que não está dando certo e o cara quer botar a culpa no produto? Assim, Pascoal, o que você mencionou, eu acho que é importante entender da seguinte forma. Eu acho que a gente produz, faz um produto e entrega para o cliente. Como ele é um produto mecânico, né, de aço, de alumínio, mas ele é um produto tecnológico, ou seja, ele tem que ser usado da forma correta para. Ele tem que ter sido dimensionado, na verdade, antes da compra. Né? Ele tem que ter sido dimensionado para a aplicação que ele vai ter e, em segundo plano, em segundo momento, ele tem que ser funcional, né? Ele tem que ser bem aplicado.
que você falou, o pessoal da injeção, né, é a mesma história. Assim, você está ali para dar o suporte para o teu cliente. O que é o suporte? É você entender se aquele produto está adequado naquele projeto e se aquele produto está sendo usado de forma adequada naquele projeto, naquela aplicação, naquele momento, para aquela condição de pista, enfim. Vamos dizer, até para um carro de rua também. Nem além e nem a quem. Eu acho que você travou aí um pouquinho. Não, não, mas Então, tá assim, beleza, tá perfeito. não, beleza. Então, assim, o que é o trabalho, né? Como você falou que a gente identificou uma necessidade. As coisas vêm evoluindo, né, Pascoal? Pô, quantos anos você está na arrancada? Eu também estou há muitos anos, então a gente vem evoluindo. De 20 anos para cá, é um absurdo que evoluiu o esporte arrancada e também os carros preparados de rua. Então a gente tem que ter um entendimento de que essa evolução requer conhecimento. E não adianta você fazer um produto novo, tecnológico, sem dar esse conhecimento para o teu cliente. Então, daí surgiu a necessidade da gente estar ali, identificando o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Como você falou, às vezes o pessoal pensa que a culpa é da embreagem, da injeção, da suspensão, enfim, do que for, pode ser, mas a gente tem que identificar isso aí com cuidado maior, enxergar melhor essas coisas. E eu acho que o trabalho foi interessante nesses últimos tempos, porque é impressionante como a gente aprende, né, Pascoal? A gente aprende todo dia, em todo ramo. Nesse, então, né, é mais ainda. Então é legal porque a gente também aprende muita coisa. A gente aprende muita coisa. E o que a gente aprende, a gente consegue transformar em inovação, em novas técnicas, em novos produtos. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente tem essa proximidade com o cliente, com o evento, ou seja ele qual for, né? É interessante para todo mundo, é uma situação ganha-ganha. Eu acho que é um diferencial que todo mundo tem que ter quando você se propõe a pôr um produto no mercado. Assim. Eu acho que atualmente, assim, um dos grandes, assim, responsáveis pela essa evolução, né? Eu acho que é a embreagem, né? Porque antigamente aí há 15 anos atrás, a embreagem tinha que grudar e acabou, né? Hoje É, não, hoje nem sempre ela tem que grudar, né? Ela tem que grudar na hora certa, né? Então isso daí que fez assim evoluir muito o nosso esporte, assim, até em termos de quebra, de um monte de coisa que o pessoal nem imagina. Pô, mas se ela tem que patinar, não, ela tem que patinar na hora certa. E isso. toda a embreagem dá para se regular para patinar ou não? Então, na verdade, assim, ó, vamos lá, de casa em casa. A verdade é, de novo, né, de 20 anos para cá, o quanto que a gente aprendeu e o quanto que a gente inovou. Injeção eletrônica, como você mesmo falou, era carburado, amigo, você não tinha nada. Hoje em dia, hoje não, né, de muitos anos para cá já veio, de 15, 17, 18 anos para cá, veio injeção programável, que deu uma enorme gama de possibilidades. E aí, assim, eu costumo dizer que eu acho que ao longo dos anos, cada coisa teve o seu foco. A injeção, os motores, câmbio. E eu acho que de uns anos para cá foi entendido que a gente tinha que dar essa atenção para a embreagem, para a suspensão, que formam, né, vamos dizer assim, pilares fundamentais assim hoje, né, para um carro largar bem e ter o percurso numa arrancada correta, que é a parte eletrônica, a embreagem e a suspensão. Se você conseguir fazer essas três coisas conversarem, você vai ter um bom resultado. Então, como você falou, antigamente, o que era? A embreagem tem que grudar. Por quê? Porque você não conseguia chegar nesse ponto de entender o porquê que ela tinha que grudar ou não. Segurou a potência, grudou, o pneu faz o resto. Então, acho que é uma evolução de muita coisa. As pistas evoluíram muito, né, Pascoal? Como evoluíram as pistas, né, cara? É isso aí. Isso faz toda a diferença. Então, como você perguntou, por que hoje ela tem que patinar? Porque a gente enxerga que os tempos, os 60 pés, os tempos melhoram demais quando a gente consegue fazer ela patinar o tempo ideal, tirar o carro de inércia no tempo ideal, naquele gradiente de tempo que precisa. Qual é o tempo ideal? Depende de uma infinidade de fatores, aí você tem que ir detalhando mais para você entender em cada aplicação, mas o importante é, toda embreagem precisa patinar alguma coisa para tirar o carro de inércia? Sim, precisa. A gente tem esse entendimento já, que
para um melhor 60 pés do carro, para um melhor tempo de pista do carro, estamos falando de arrancada, né? Tá. O circuito já é totalmente diferente, rua, a história é outra, estamos falando de arrancada, né? Bom, só deixar bem claro. Mas é isso, cara. A gente tem que saber fazer ela patinar e que ao longo da reta ela consiga suportar a potência necessária. Então, é para isso que a gente tem trabalhado. Toda embreagem pode ser feita isso? Não. Nem toda embreagem tem recurso para isso. Nem toda embreagem tem um sistema de regulagem, ou ela tem algum tipo de ajuda, né? Enfim, centrífuga ou não. Enfim, nem todo conjunto de embreagem tem essa possibilidade. É aí que a gente tenta entrar oferecendo alguns produtos com algumas... na verdade é o seguinte, a gente oferece um produto com possibilidade de ajuste e entrega para o cliente. E tenta ajudar ele nesse entendimento do que são esses ajustes e como proceder esses ajustes mediante cada necessidade. É mais ou menos isso. Tá. E qual que é assim, a maior dificuldade assim no cara que chega na pista e fala, ó, vou querer tirar potência e chegou no negócio lá e fala, pô, irmão, o negócio não tá saindo. Qual que é que você geralmente encontra um erro e fala, ó, isso daqui você está fazendo errado na parte de embreagem? Qual é o erro mais comum que o pessoal costuma cometer? Olha, Pascoal, eu não vou usar a palavra erro, tá? Porque nem sempre é um erro. Às vezes é um entendimento diferente, é uma linha de pensamento e que talvez se só mudar um pouco a linha de pensamento e enxergar de um outro prisma, assim, aí a coisa funciona. Olha, que assim, é um papo mais, digamos assim, um papo mais complexo que simplesmente dizer isso ou aquilo. Aqui. Tá. E é isso que a gente trabalha no Cada suporte. caso é um caso. Exatamente. Por quê? Vamos falar, Pascoal. Como eu falei, pilares, né? O que é importante a gente entender quando a gente vai setar uma embreagem num carro de arrancada? Qualidade da pista no momento, ou durante o fim de semana, ou durante o evento, enfim, né? De novo, a visão no momento da puxada, um pouco mais distante, né? No evento em si e ao longo. Então, você tem que entender isso para você fazer um prévio, talvez acerto antes, e um acerto na hora, tá? O importante entender, Pascoal, que é assim, ó, de novo, não existe fórmula, não existe setup, senão seria lindo. A gente enviava da fábrica setado, qual é o teu carro? É X. Porque tem muitas variáveis também. Tipo, você consegue, de repente, com acerto de embreagem, corrigir um erro de suspensão, por exemplo, não? Olha, de novo, não vou usar é uma suspensão que tem uma deficiência em algum... Um setup, vamos dizer assim, ó, você tem um setup... Vamos voltando, né? Vamos lá. Pista é uma variável. Tua suspensão, outra variável. O teu motor, né? Da onde está vindo a potência... Porque, assim, tem que entender o seguinte, o Pascoal, o que é uma embreagem? A embreagem nada mais é do que um transferidor de torque. Ou seja, ela recebe o torque que vem do motor, transmite por ela para o câmbio, para as transmissões, para o pneu, para o chão. Então, a gente tem que entender que o dimensionamento dela tem que ser em função desse torque que ela vai receber e tem que ser capaz de passar sem patinar, não é isso? Lá em cima, quando recebe o torque total. E ele tem que patinar o suficiente, escorregar o suficiente para que lance o carro na largada. Entendendo isso, o que muda? Setup de suspensão, eletrônica, controles, extremamente importante entender o que você está fazendo nos teus controles, né? O material que você usa na embreagem, quais são os discos que você usa nessa aplicação? É carbono, ferro sinterizado, né? Chamado no Brasil de carbono, é cerâmica. O que você usa? Qual é o composto? Isso tudo faz uma enorme diferença. Por quê? Você imagina, tração dianteira, tração traseira 4x4. Pneu slick, pneu radial, drag dot, turbo, aspirado. Um carro turbo entrega o torque de uma força. Entrega o torque e a força de uma forma. Um carro aspirado nitrão entrega de outra. Então, tudo isso você tem que entender para chegar. Não tem... Respondendo a tua pergunta, o que mais você pega errado? Não são erros, talvez sejam interpretações que tem que se, como eu falei, conversar. Tem que conversar a eletrônica
com a suspensão e com a embreagem. Então, às vezes, o carro está com a embreagem setada correta, na carga correta, mas ele está com um controle que não está ajudando ele a fazer a embreagem escorregar naquele período que ele precisa que escorregue. Você vai no controle, mexe no controle e está resolvido. Às vezes você vai no controle e ainda falta mais alguma coisinha, então você tem que ir um pouquinho na suspensão. É como eu te falei, é um assunto muito extenso, que a gente pode entrar em detalhe, não tem problema, né? Mas como a gente tem um certo tempo aqui, para não ficar até maçante, né? Mas assim, o que é importante entender? É importante entender todos os detalhes que envolvem aquele setup. E às vezes, sim, a embreagem está fora de setup para aquela aplicação. Para aquele grip de pista, para aquele controle, para aquele motor, para aquela suspensão, ela está com muita carga. Vamos tirar. Ou o contrário, está com pouca. E aí não faz o carro largar. Então, como eu falei, não tem um número, sabe, Pascoal? Não tem um número, não tem um só. Inclusive, o Jacques estava falando agora de câmbio curto, câmbio longo e tal. É lógico que isso daí vai influenciar e um monte. Antigamente todo mundo tinha câmbio longão, né, na arrancada. Hoje todo mundo tem câmbio curto, né? Por que essa mudança aí? Olha, ótima colocação do Jacques, grande amigo aí, parceiro. Ótima colocação que eu até nem acabei esquecendo de mencionar. Hoje em dia, você vê, né? Antigamente, de novo, a gente trabalhava com uma relação de câmbio só que seria do motor. Olha, eu sei mais ou menos onde que meu motor gera potência, então eu tenho que deixar o motor girar até tanta rotação, trocar, cair naquela faixa ali que eu quero e é isso. Hoje, com o ajuste de embreagem, a gente pode mexer nas relações de câmbio. Para quê? Com uma embreagem ajustável, a gente consiga também ter um câmbio que seja mais eficiente para o motor. Porque às vezes você fazia um câmbio que não era tão eficiente para o motor, mas é o que tinha. Você não conseguia fazer diferente. Então, mais longo ou mais curto, depende da aplicação. Em alguns casos, você chega num setup de embreagem tão bom, mas falta um pouquinho que você tem que alongar o câmbio para poder ajudar aquela escorregada na primeira marcha, por exemplo, e até nas outras. Ou aonde cai a rotação. Isso é muito importante, porque quando a gente fala numa embreagem ajustável, a centrífuga no caso, você tem que entender em que faixa de rotação que você quer manter o teu motor e como você vai setar a tua embreagem para segurar o torque e a potência em todas aquelas faixas. Então, ótima colocação do Jacques, é bem importante a gente entender isso. De novo, Pascoal, é muito detalhe. Sabe? Eu acredito que a centrífuga, então, deve ser o negócio mais surreal em termos de detalhe, né? Não? Porque ela funciona assim como... eu lembro da época que eu acompanhava o grandão lá, que ele andava com aquele direct drive, que era uma marcha só, então a embreagem era o que fazia tudo ali, né? Sim, top fuel. Então, é a mesma coisa? É os pezinhos e tal, ou não? Ou funciona de forma diferente? O princípio de funcionamento é o mesmo, é uma embreagem centrífuga. O que é uma embreagem centrífuga? É uma embreagem que tem a ajuda da força centrífuga para aplicar mais carga de acordo com o RPM do motor subindo. É isso. Porque uma embreagem sem ajuda centrífuga, ela tem uma carga nominal, né? Ela tem uma carga estática e essa carga acontece no momento que você deixa o platô totalmente acoplado. Então, com a pré-carga que tiver, né, inicial, ela vai ter a mesma carga final. E não, na centrífuga é diferente. Ela vai aumentando a carga no platô por causa daqueles pezinhos, como você mencionou. De acordo com a força centrífuga, os pesos vão aumentando e fazendo uma força maior para segurar. No caso do stop fuel, como você falou, não tem câmbio, né? É tudo na embreagem. Ele larga, a embreagem vai grudando de acordo com a rotação e o carro chega no final da reta. Na nossa aplicação é diferente, porque o carro vai trocar de marcha, então você vai ter diversas marchas, uma rotação indo até um ponto, caindo em outro, até um ponto, até em outro. E aí você tem uma outra configuração totalmente diferente, tá? de embreagem. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Só que lá usa uma enormidade de disco para segurar toda a potência. Então, mas o conceito é igual, Pascoal. A centrífuga, assim, ela é um produto, digamos assim, ele ajuda muito para quem quer trabalhar em cima daquilo, tentar entender como qualquer coisa que tem ajuste requer de você ter uma atenção para aquele ponto, né? Então, você tem que acompanhar, você tem que logar, você vai logar a embreagem, né?
Você não vai logar só o motor, a eletrônica, você vai logar a embreagem. E Entendi. a partir Isso, dali você começa a fazer os seus padrões. O que eu quero para minha embreagem? E é legal que você pode chegar num ponto, quando você trabalha bastante em cima disso, você já sabe o seguinte, puta, a pista melhorou, piorou. Você vai lá dar um toque na embreagem, e você, ou dar um toque na eletrônica, e você já consegue fazer ela responder do jeito que você precisa. tá. Mas E aí, falando de centrífuga, que é um negócio que mais complexo, acredito eu, sim, é quando você compra, puta, eu vou usar num turbo A, ele já vem pré-setado com o ajuste dela ou tem que ter o feeling do preparador para descobrir o que aquele carro vai usar? Não, a Ceramic Power, ela fala, não, isso daqui é para um turbo A, isso daqui é para um STT, isso daqui é para o sim. Subaru do Jackson, do Jax, que ele fala, ele tá até falando que ele usa uma centrífuga de 3 discos lá. Sim, no Subaru, né? No Subaru que foi recordista lá. Isso, o recordista mundial. Sim. Então, é exatamente isso que a gente estava conversando, assim. Qual é a necessidade? Por exemplo, lá nele, a gente é um carro 4x4 com potência, com pneu. Então a gente optou por uma embreagem de 3 discos e optou por um setup inicial que foi colocado no carro e já teve um resultado inicial muito bom. A gente já manda ela pré-setada, com certeza. A gente entende qual é a necessidade e manda ela pré-setada. Mas o importante entender, Pascoal, é que assim, ó, o setup mesmo, fino, Tem que ser o feito fino, lá. digamos assim, na verdade, assim, o setup mesmo é do preparador, é andando no carro. Por quê? A gente vai mandar uma carga. O que a gente manda ela? A gente normalmente manda ela com uma carga mais, que a gente chama de locada, né? Com mais carga, para ele partir de um princípio de onde ele estava mais ou menos com uma embreagem convencional que ele usava. E depois Ele vim fazendo entende, patinar. exato. Ele entende o processo, como que funciona. Claro, já tem preparadores que já conhecem muito, mas eu estou falando de uma pessoa que nunca usou, Que vai né? Que entrar faz uma agora. pergunta. A gente manda ela com setup, explica qual é o norte de. Ela vai com o norte de setup, né? E a partir dali ele começa a trabalhar em cima, como você enxergou. Vai tirar um pouquinho de carga, vai botar um pouquinho de carga, vai tirar de carga estática, vai botar de carga dinâmica, que é o centrífugo. E aí, claro, quando a gente está em pista, a gente consegue trabalhar junto ou no suporte pelo telefone. E ali é que, assim, a partir do momento que o preparador, o tanner, quem que seja responsável pela parte de embreagem, ele entende o princípio de funcionamento e enxerga aquilo no log, enxerga no vídeo que ele está fazendo do carro, aí já anda sozinho, entende? Isso é que é o legal. Mas a gente consegue, sim, entender qual é a necessidade de cada cliente, de cada carro, e fazer um setup prévio, explicando, olha, tá indo esse setup assim, você começa assim, quando você começar a enxergar isso, isso e isso, você já sabe que ali é onde você tem que intervir na embreagem. Porque também não adianta, tem uma coisa que é importante nisso aí, sabe, Pascoal? Não adianta você chegar e, puta, botei uma embreagem nova no carro. Esqueça o resto. Aquela é Entende? aquela e pronto, acabou. Não, não. Vou mexer só na embreagem. Vou fazer uma puxada. Não foi bom, vou lá mexer na embreagem. Ih, não deu certo. Vou lá mexer na embreagem. Não. De novo, cautela e atenção a tudo. Você tem que entender aonde que é a responsabilidade naquele momento da embreagem, aonde que é a responsabilidade da suspensão, aonde que é a responsabilidade dos teus controles. Quando você começa nisso aí, viu o controle, viu embreagem, viu suspensão, você trabalhar sempre com essas 3 coisas em mente, como o Jacques mencionou, a relação de câmbio, mas vamos supor que tem uma relação de câmbio que seria a ideal para aquele conjunto, tá? A parte mecânica, né? Câmbio e motor é aquilo ali. Tá. Então, o que eu posso mexer numa corrida, num treino? É suspensão, alguma, de repente nem tanto, então você vai trabalhar em eletrônica e no ajuste na embreagem. Tem que ter isso em mente. Se você não tiver isso em mente, fica difícil porque você se perde. Como eu falei para você, o cara vai, tira a carga. Puta, mas ainda não patinou que eu quero. Aí tira muito. Aí passou do ponto. Pô, agora foi demais. Aí ele bloca de novo. Não funciona assim. Cautela, uma coisa de cada vez. Você tem que ter um bom senso, sabe? Entender o que você está lendo, o que você está vendo, e ter um bom senso de saber aonde que você vai mexer, em que hora, em que momento. Eu acho que isso é o principal. O que é interessante? Quando você vai setar um carro da primeira vez, é isso, cara. Você tem que fazer um preset
presetar a tua embreagem, né? Pré-ajustar ela, de acordo com o que você conhece do teu carro, do teu setup de suspensão, o que você tem de amortecedor, de mola, barramento, quando é um tração traseira, o que você tem de ângulo de barra, ângulo de peão, etc, etc, né? E aí, puta, eu vou para a pista. Respondeu de acordo com o que você pensava, legal, já está com o norte próximo. Não respondeu, para, analisa tudo como um todo e vê aonde que você tem que mover. Você usou o exemplo, cara, numa tração traseira, você mexe às vezes numa barra, resolve o problema. Entendi. Numa calibragem de pneu, resolve o problema. Entende? Então é isso, a gente tem que ter muito tato, assim, porque é sensível, sabe? Ela o pessoal, para, não vai fazer diferença eu mover aqui um pouquinho mais de carga. Faz diferença. Ela é sensível e aí que tá o pulo do gato, assim, como ela é sensível, você consegue entender o que você faz e o que ela te responde. E aí você trabalha num conjunto de coisas em função disso. Entendi. E num carro, vamos supor um Turbo A, por exemplo. Carro que por baixo eles têm 1.000 cavalos de potência. Sim. Ele fez uma puxada, foi perfeito. Ele consegue repetir sem conferir nada na centrífuga ou ele tem que fazer um ajuste? Como é que funciona de uma puxada para outra? Eu pergunto porque nos Top Fuel lá eles tiravam a embreagem, colocavam a outra com o mesmo setup e ia, né? Aqui no Brasil, eu acredito que nem todos tiram, assim, tem esse monte de setup para estar mudando toda etapa, toda a puxada, né? Sim. Então, precisa disso não? Pascoal, você tocou num ponto que eu falei um pouquinho atrás, né? Você tem que logar a embreagem. O que é logar a embreagem, irmão? Eu olhar um log e ver o quanto que ela patinou numa puxada e na outra, sim também. O que é logar a embreagem? Falando no nosso produto, na centrífuga e também na multidisco ajustável sem ser centrífuga, a gente já de um tempo para cá, a gente envia o platô com umas vigias no platô. O que é aquilo? Você tendo uma janela no teu câmbio, com tudo montado no lugar, o que você faz? Você montou a tua embreagem na bancada antes de montar no carro, ajustou com aquela pré-carga, aquela carga, o que for. Você vai lá, bota um relógio comparador que a gente tem e coloca o relógio comparador na vigia. E você vai ter uma medição, que é um norte para você. Então, eu sei que naquele setup de embreagem, antes de começar uma corrida, eu tenho X de pré-carga na medição que a gente faz, por exemplo, na ponta da mão, a membrana, e essa medição significa X no relógio comparador. Pô, legal. Você vai ter lá o teu formuláriozinho de log, você vai anotar aquilo ali. Você vai para a pista. Você está perguntando para mim, mano, o que é o ideal? A cada puxada? Sim. Principalmente quando você está no início do ajuste do carro. Por quê? Você precisa de dados. Você precisa entender, quando você faz uma puxada, o quanto que tem de desgaste. E se aquele desgaste, você já vai ter que repor a pré-carga por causa daquele desgaste. Quando você tem o desgaste dos discos, você vai perdendo a pré-carga, você vai perdendo o aperto, né, do conjunto de embreagem. Então, é uma coisa muito importante você ter essas janelinhas, você ter essa regulagem, porque o negócio tem que ser conferido a cada puxada, né? Tipo, não é colocar lá e achar que não vou mexer até ela estragar. Não é isso. Você tem que conferir ela. É um negócio mais profissional, existe uma atenção maior, né? Tem que ter um entendimento do seguinte: o que eu estou fazendo? Eu estou acertando uma embreagem para o meu conjunto. Então, eu vou ter que ter esse trabalho inicial? Vou. Eu vou ter que acompanhar o que é o desgaste, porque assim, vou dar um exemplo prático, Pascoal. Eu vou para um treino, não é uma corrida que é o ideal, né? Na verdade, a gente no Brasil não tem tanto esse hábito do treino antes de uma corrida valendo. Lá fora a gente já enxerga que tem muito mais esse hábito, que é o ideal, né? Você está com a cabeça fria, tranquila, fora de uma prova. Mas vamos dizer que a gente não tem essa opção. Você faz o treino, faz as primeiras, o primeiro setup ali, faz uma puxada, 2, 3. Aquilo ali você já está acompanhando. Se você for colocar o relógio ali e entender, você já está acompanhando o desgaste. Para que eu quero isso? Daqui a pouco você vai fazer uma puxada e ela vai querer patinar um pouquinho alta. Você já sabe que aquele ali é um limite superior que você tem de quantidade de puxadas que fez perder a pré-carga, a carga estática, e você, a partir dali, você começa a patinar. Então, o que você faz? Ali, você vai ter todas as medições e você vai repor. Você nunca mais perde uma corrida. Você nunca mais perde uma final, um mata-mata,
Porque você sabe o quanto você tem que repor de carga perante desgaste. Isso já é importante. Pro setup, pro ajuste, o que é interessante? Você fazer essa leitura para entender quanto que você tirou, o que significou, quanto que você botou, o que significou. E aí é o seguinte, Pascal, você fez uma puxada, como você falou, num turbo A, seja qualquer que seja. Fez a puxada e a puxada foi top. Deu os 60 pés que você precisava, 100 metros, 200 metros, 400, não patinou, legal. Aí sim, você tem que ir lá, enxergar o que ela tem de carga, pré-carga, carga estática, carga dinâmica, se for centrífuga, seja o que for, entender que ela funcionou daquela condição, com aquela condição de pista que tinha naquele momento. Com aquela pressão de turbo, com tudo que é a potência, né? Com aquele controle que você fez. Isso é o que eu quero da minha embreagem. A partir dali, amigo, você consegue ter daí para frente a embreagem igual. Por quê? Você sabe qual é o setup. Então, você, com o teu relógio, você sabia qual é o setup que você tinha antes. Você vai fazer a puxada, foi top. Você volta com o carro para o box, mede. Desgastou X. Você repõe esse X e aí você vai ter a embreagem dali para frente igual. Você vai estar sempre naquele setup, naquela pré-carga, naquele centrífugo. Eu não sei se o pessoal está entendendo o que eu estou dizendo, eu acredito que sim, mas a dinâmica é essa de fazer. Você pode repetir? O ideal foi com, sei lá, tinha acabado de passar borracha, no caso de um slick, tinha acabado de passar borracha e era 9 horas da manhã com, sei lá, 25 graus de pista. A próxima puxada já não tinha tanta borracha e está com 60 graus de pista. Vai ser diferente? Vai. Mas aí, como você está iniciando o setup, você pode ir fazer aquela puxada com aquele setup. E aí você vai entender o que você precisa de embreagem. Entendeu? Entendi. Então, a grande graça da embreagem regulável é justamente você poder ter, quando você chega no setup ideal, é você ter a embreagem sempre igual em todas as puxadas. E aí você vai repetindo. Você consegue entender essas variáveis também e ir ajustando com a pista, até com o carro mesmo. Puta, o carro Exato. Entendeu? E aí, o que é legal? Legal. Agora eu posso colocar as pressões que eu quero colocar na segunda, na terceira, na quarta marcha. Eu quero melhorar isso aqui no log, eu quero melhorar. Entendeu? Porque você já sabe que aquele ponto é um ponto... Uma coisa que a gente escuta muito, mano, mas a embreagem eu tenho que mexer muito. Não é que você tem que mexer muito. Tudo num carro de corrida você tem que ter atenção e trabalhar nele enquanto você precisa acertar ele. Depois você vai manter só. Você vai revisar. Chegou no final de uma corrida, você vai revisar, vai enxergar, vai medir disco, vai medir estado, empenamento. Você vai entender isso aí. E aí, meu amigo, aqui é o pulo do gato. Quando você chega nessa embreagem ideal para o teu carro, você tem que entender que ela aconteceu com os discos planos, com o material das placas ok, com planicidade, com tudo direitinho. Se você deixa passar muito desse ponto e não revisar a embreagem de tempos em tempos, vai perder aquela capacidade, ela não vai ter mais. De novo, é um transferidor de torque, né? É o atrito, como ela transfere. Temperatura, né? Em função de temperatura. De repente uma embreagem que deu aquela patinada monstro por uma regulagem de fora lá. Tipo, às vezes você comprometeu ela e não tá sabendo o que tá acontecendo, né? E aí você não vai achar mais. Você vai bater cabeça o fim de semana inteiro. Se você não tivesse entendimento de acompanhar visualmente, de tentar entender o que está acontecendo. Se você, como você falou, deu uma patinada monstra, saiu alguma coisa errada, tá fora do esquema, cara, não tem jeito, vai dar ruim. Você não vai conseguir setar ela no resto do fim de semana, porque ela já foi comprometida nos parâmetros que ela tem que ser, que ela tem que usar, que ela tem que trabalhar. Entende? Eu acredito também que um sensor que assim, você tem que ter também um sensor de rotação no câmbio, né? Para você saber se está patinando embreagem, se está patinando pneu, se não tá patinando nada, né? Não? Pascoal, assim, eu falo, né? Hoje em dia a gente tem toda a tecnologia a nosso favor, né? Você tem Datalogger, você tem inúmeros sensores que você pode usar. Então, assim, na minha opinião, tá? Quanto mais informação, melhor. Quanto mais você enxerga
RPM de câmbio, para você comparar com o RPM do motor, você sabe quanto tempo que a embreagem patinou, como foi essa curva, se essa curva é saudável para a tua aplicação, se não é. Olha, até temperatura dentro ali da embreagem, da capa seca, né? Que é algo que o pessoal não atenta tanto, que já é uma dica interessante entender. Olha, cara, é tudo, velocidade de roda, os controles, como os controles atuam. Isso é importantíssimo você entender, porque às vezes, olha, já aconteceu, você perguntou lá atrás do erros, ou às vezes não tinha erro nenhum. A embreagem estava certa, o controle estava certo, só que da forma que o controle estava atuando, naquele momento ele estava tirando a força da embreagem que precisava. Naquele momento. E ela não fazia o que tinha que fazer. Aí a gente foi lá, só mudou a estratégia, o funcionamento daquele controle naquele momento, resolvido. Estava salvo. Entendeu? Então, sensores. Pascoal, é importantíssimo. A gente orienta para todo cliente nosso. Se tiver como, quanto mais Mas, sensores você tiver, melhor. Mais fácil, rápido e doloroso, custoso, né? porque Vai você perdeu ser. uma puxada, e você não sabe de onde que está vindo o problema, né? Aí ferrou, né? Porque quanto mais parâmetros você tiver, mesmo que você não verifique aqueles parâmetros toda hora, quando Sim. você precisar dele, você vai lá e vai falar, pô, tá aqui, né? O sucesso está nos detalhes, né? Como dizem. Se você tiver a informação, talvez naquele momento, num dado momento, você não vai usar aquela informação. Mas talvez aquela informação seja vital para você descobrir o que está acontecendo num outro momento que seja esse sim mais importante para você. É o que você falou. Você tem que saber o que está acontecendo. Você imagina, você fazer uma puxada e no final você não saber de nada. Como é que você vai ajustar alguma coisa? Não tem como. É impossível. Outra ferramenta importantíssima, oriento a todo mundo, cara, é muito legal. Fazer vídeo do carro largando. Isso é fundamental. Fundamental porque você vê o movimento do carro, você vê o que a suspensão está fazendo, e a gente mata muito problema, né? Não vamos usar palavras problema, defeito, você mata muita questão, né? Que não é um erro, não é um problema, é um setup ali, num vídeo. A gente mata o que está acontecendo no carro. E às vezes não tem nada a ver nem com embreagem, nem com suspensão, nem com motor. É uma outra bobagem que está fora. Deixa eu ver. O Kenny Aleotti, qual que é a temperatura que tem que ter na transmissão ali, entre o platô e disco? Não tem uma temperatura. Na verdade, a questão da temperatura, você consegue monitorar. Uma variação. Na verdade é o seguinte, você consegue monitorar lá no teu procedimento de burnout. Outra coisa que é até interessante a gente entender, assim, é importantíssimo procedimento. Às vezes está tudo certo. A embreagem está setada correta, a suspensão, log, tudo, os controles, tudo show de bola. E aí, no procedimento de burnout, no procedimento de alinhar o carro para largar, você tira a embreagem do range, né? do limite correto de funcionamento dela no momento que ela tem que largar, e aí você não consegue fazer ela escorregar o correto. Diferença de material, né? O pessoal da antiga vai saber, vai entender. Antigamente, disco de cerâmica, o que você fazia para largar com o carro bem? Você dava aquela calçadinha, né? Calçava para dar uma esquentada ali e você já largava e dava uma esquentada. Porque a cerâmica, ela tende a escorregar, ela patinar quando ela está quente. Hoje em dia, a gente não usa disco de cerâmica em carro de arrancada, a gente usa o disco de ferro sinterizado, que é o carbono. E daí que é interessante, o carbono, ele trabalha ao contrário em relação à temperatura. Ele escorrega frio e ao momento que ele vai esquentando, ele vai grudando. Então você imagina, se você errar num procedimento de burnout, esquentar demais ali o conjunto, ou até. Eita, travou, travou. Travou para mim aqui, travou para vocês aí, pessoal? Eita.
Ixi, travou, travou. Já. Peraí, vamos chamar ele de novo aqui. Peraí. Vamos chamar ele de novo aqui. Vamos ver, ele vai entrar de novo aí, eu já chamo. Peraí. Eu acho que esquentou o platô dele, o pessoal tá falando aí. Pode crer. Já chamei ele novamente. Peraí. Vamos ver se ele. Vamos chamar de novo aqui. Chamar ele de novo que tá, a embreagem estava esquentando aqui, já estava no jeito. Vamos lá. Peraí. É muita temperatura, pode crer, Jax. Deixa eu ver, ele não entrou de novo, não. Caiu de vez aqui, deixa eu ver. Vamos esperar mais um pouquinho aí, a gente chama ele. Ele já tá falando aqui, ó. Já entrou no particular dele, falando que já volta já. E aí, Jax, conta pra nós aí no 4x4 lá. Deve ser o esforço na embreagem num Subaru de 1.500 cavalos, que é aquele seu lá. Deve ser um osso se achar o acerto mesmo, né? Salve o pessoal de Brasília aí. Vamos lá. Patinou a internet. Os caras também não parecem. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Salve pra galera aí. O bolo mecânico que tá mandando o Jax ir dormir. Não, Jax, fica aí, pô. Fica aí, tá da hora. Arrancada raiz. E o Fusca, tá quase pronto? Tá quase pronto, hein, mano? Vamos aí. Vamos chamar o coisa de novo aqui. Vamos lá. Eita. Ixi, coloquei. Eita, o que eu fiz aqui? Rapaz, vocês não vão acreditar. É sério, né? Não é brincadeira, não. Patinou a embreagem aí, não? Cara, eu nunca vi isso. O telefone travou, temperatura alta. O iPhone precisa esfriar para voltar a funcionar. Aí, tá vendo? Nunca vi isso na minha vida. A gente falando de temperatura e não Pode mexia crer. nada. Só podia emergência. Essa aí, meu irmão. Tá dando eco aí. Você tem outro celular Ah, ligado aí, não? peraí. É porque eu tava com o laptop aqui. Eu não sei, eu consigo. Entendo pra caramba disso aqui. Pelo laptop eu não consigo, né? Participar, né? Só pelo telefone, né? Eu acho que é. Pelo menos eu não sei disso daí, não. Faz assim, ó. Se por acaso acontecer isso de novo, eu É. vou entrar pelo meu pessoal e a gente continua, porque eu tô com o telefone aqui, porque essa aí é novidade para mim. Nunca vi o negócio travar por temperatura. Demorou. Desculpa aí, cara. Então, a gente parou aonde mesmo? Você tava falando do. O rapaz nem sei, viu? Superaquecimento do Ah, celular. sim. A gente estava falando da importância da temperatura nisso aí. Então, assim, No, ó. no, no burnout. Não é isso? Então, se você erra no procedimento, ou seja, se você faz um burnout errado, ou na hora de largar você calça demais o carro, já era. Ele vai esquentar, ele vai tirar o disco da temperatura que ele seria ideal dele fazer o escorregamento dele na largada, e aí já não vai ser tão bom a performance da embreagem. Então, respondendo aí a pergunta, você monitora e entende se está havendo algum erro no procedimento, ou se está havendo também, se é uma coisa que acontece, está havendo muito escoamento de temperatura no final da reta. E aí tem uns carros que às vezes patinam no final da reta, ninguém entende, e às vezes é só escoamento de temperatura. Ele esfria tanto, dependendo da situação, claro que é uma situação mais extrema, assim, mas pode acontecer, que o disco esfria e tende a patinar. E é só escoamento de temperatura. Tá. Então é isso aí.
E num carro de arrancada, sempre é melhor a embreagem centrífuga ou tem alguma aplicação que não? Ó, esse aqui você usa uma convencional de dois, três discos que funciona, ou uma simples, ou sempre a centrífuga, de acordo fazendo a todos os procedimentos, é lógico que ela vai ser sempre melhor. Eu penso assim, Pascoal, de novo, né, o papo que a gente acabou de falar de sensores agora. Quanto mais informação, melhor. Quanto mais recurso, melhor. Melhor. Só que o Então, recurso assim, requer um cuidado maior também, né? tem muita gente, tem muito cliente que, num primeiro momento, assim, puta, mano, mas eu não quero trabalhar agora com a centrífuga, porque enfim, as corridas que eu faço eu não tenho tempo para ir trabalhar, não tenho como ir treinar. Uh, enfim, eu não vou conseguir dar, porque eu tô com muito carro, não vou conseguir dar a atenção devida. Puta, aí eu não vou usar. Não, aí que tá. Como é um produto ajustável, Pascoal, você pode muito bem colocá-la para trabalhar como uma sem o ajuste centrífugo. Ou seja, Entendi. você coloca mais carga estática, Me deixa ela travada. não é travada, mas você vai não Deixa ela usar mais. tanto o centrífugo. Você vai partir, como a gente já manda ela um pouco mais setada para um, para esse ponto aí, entendeu? Mais com uma convencional do que com uma centrífuga. Então é isso, legal. A partir desse princípio, você trabalha. O dia que você tiver, o momento que você tiver a condição de trabalhar, o recurso está ali. É só mexer. Entendi. Então, na minha opinião, você perguntou o que é o melhor. Eu prefiro ter quanto mais recursos possíveis em todo o meu carro, né? Eu quero ter controle de pressão na minha turbina. Eu tenho que ter. Se eu tiver alguma ajuda na suspensão, eu vou ter. Então é isso. Eu acho que é importante você ter, sim, esse entendimento. Quanto mais, melhor. Ah, mas é um custo maior? Sim, a embreagem tem um custo maior. Então você trabalha com a ajustável, né? Que só não tem a semi-ajustável, ou ajustável, como queira chamar, que não tem o ajuste centrífugo, mas você já vai conseguir chegar numa evolução muito boa. Assim, eu tenho carros de todas as categorias, se eu posso dizer hoje, tanto com a embreagem convencional e quanto com a centrífuga, tendo resultados muito bons. É o que trabalha e é o desenvolvimento que você faz. Tá, o Michel Miyamoto aqui está perguntando, melhor carbono ou mista? Ou também Então, depende? é outro ponto, assim. Você está perguntando para mim, enquanto fabricante, né, engenheiro, ou tanner, o cara que está ali de frente, assim, ó. Acabei de explicar. A cerâmica responde de um jeito à temperatura e o carbono de outro. Quando você junta os dois, você tem um pouquinho de cada mundo. Tem muito cliente, tem muito piloto e tem muito preparador que se achou com a mista e trabalha muito, muito bem com a mista. Tá? Por que a gente indica só o carbono? Na minha opinião, eu prefiro um material só. Porque aí, se você fizer os procedimentos, você trabalha só com um material, Porque vai ter respondendo a as variáveis temperatura. de temperatura que cada um vai reagir de uma forma, né? E você não consegue controlar. É mais uma coisa fora de controle, digamos assim, né? Mas de novo, Pascoal, é impressionante como tem preparador, piloto que se Que, entende muito, muito bem com a mista e atende muito, muito bem ele. No caso da centrífuga, não. Na centrífuga, a gente só trabalha com o carbono. Nas convencionais, ainda tem muita gente que usa o misto, que é um disco de cerâmica e um disco de carbono, e se entende bem, trabalha bem, então problema não há, tá? A gente indica qual é o material indicado? Carbono. Mas, puta, cara, mas o meu preparador gosta, o meu piloto gosta, ele já se entendeu ali no procedimento. Tudo bem. Talvez chegue um ponto que seja natural você partir para os dois carbono para ter um pouco mais de repetibilidade. Que, na minha opinião, o que é mais importante no carro de corrida é é isso repetibilidade, aí, né? exatamente. Então, por aí. Os dois funcionam muito bem. A gente indica para carro de arrancada, a gente indica carbono. Carbono. Entendeu? Tem um monte de pergunta aqui, só que a gente está com. Falta 9 minutos ainda. Vamos para as perguntas aqui, vamos lá. No Vamos ver aspirado se a gente consegue AP, qual que responder é, aí, né? no Oi? aspirado AP, qual que é a embreagem ideal? Não consegui te ouvir, querido. No aspirado AP, qual que é a embreagem ideal aí? O que você indica? Aspirado AP, um standard, um DO, um DS.
disco de carbono, né? 2 discos de carbono, uma multidisco com 2 discos de carbono. Se ele puder investir na centrífuga, com certeza a gente tem uma experiência legal assim com embreagem nessa configuração para carro aspirado. Você trabalha com bem menos carga, porque você tem muito menos potência, né? Falando num standard, num DS já tem um patamar um pouco mais alto de potência, mas não se compara a um carro de 1.000, 1.500 cavalos, né? Mas é bem bacana e é importantíssimo, né? Você ter o ajuste, assim, porque o aspirado é tudo no momento, né? Você já larga ali com Ele tá falando num DO. Daí que colocou aqui que é DO. Sim, num DO. É um carro de 500 HP aí, não, acho que menos, talvez. Depende da construção, mas é isso aí, 2 carbonos. E aí, de novo, qual é o setup, irmão? Depende de onde você anda, pista com gripe, pista sem gripe, com gripe melhor ou pior. Você vai ter em função do torque e da potência do motor. A gente vai dar um norte para ele de, se for uma só com regulagem, de qual pré-carga que ele vai trabalhar ali, e dali ele vai tocar. Ele vai entender se aquela pré-carga é ideal para o carro largar bem ou não. Você tem que tirar. Mas trabalha com bem pouquinho carga. Tá. O Jacques está fazendo, eu acho que é uma pergunta que ele fez, depois colocou ponto de interrogação. A mista tende a colar mais rápido? Cara, como é que eu vou te responder isso de uma forma objetiva? Não é colar mais rápido, porque depende do procedimento e do ajuste dela. Você pode fazer ela colar mais rápido. Vamos botar assim, ó. Se você tiver o acionamento, tá? Ou seja, o pedal, se você soltar o pedal, vamos dizer que seja uma embreagem que tem a mesma pré-carga, a mesma carga estática, uma com um disco de cerâmica, um de carbono, outra com 2 de carbono, e você pegar, na hora de largar, você tirar o pé da embreagem na mesma razão de velocidade, ou seja, rápido igual. Ela vai colar mais rápido do que a de carbono. A tendência é essa. A não ser que ele tente esquentar um pouquinho, segurar um pouquinho, e aí, naturalmente, ela vai, como eu falei, ela vai esquentar um dos discos e vai tender a escorregar um pouquinho também pelo cerâmico. Tem mais uma pergunta. AP de rua com média de 500 cavalos. Qual a melhor embreagem nesse caso aí? Para rua, então, com 500 cavalos. Tudo que a gente conversou agora foi para carro de arrancada, né? É isso aí, é isso aí. Rua é outra aplicação, é outra ideia, é outra tendência. Rua, você pode usar, por exemplo, misto, ou você pode usar 2 carbonos, pensando em menos vibração, para sair um pouco menos, né? Que é o disco de cerâmica, como ele, a maioria das vezes, dependendo da potência, aí, com 500 cavalos, ele vai ter que ser um disco seco, né? Sem mola, então ele vai tender a dar uma pegada um pouco mais seca, mas pode se usar. A gente tem carro de rua andando com multidisco com um disco de cada. Não tem problema. Tem carro de rua andando com 2 de carbono. Então, tudo A gente tem agora o disco de Kevlar, né? Que é um lançamento nosso, que é indicado única e exclusivamente para uso de rua. Por quê? Porque ele ajuda muito, ele é um conforto de original, ele consegue ter um conforto de original, ele desgasta muito menos a pista do platô e a pista do volante, então ele chega, dependendo do uso, ele chega a durar 3 vezes mais do que um disco de cerâmica, porque ele judia menos das pistas, e é legal, é bacana. Então, de novo, aí a aplicação, tudo que a gente conversou hoje aqui, nessa live, foi relacionado a carro de arrancada. A gente pode sim dar um andamento, falar de carro de rua e tentar responder todo mundo aí, mas sim, dá para usar. O pessoal acaba optando por cerâmica porque tende a ter uma durabilidade um pouco maior. Né, do que o carbono. E tem um custo um pouco menor também. Então, mas a gente tem carro de rua andando com 2 carbonos. Não sei se alguém perguntou, se veio na minha cabeça agora a questão da centrífuga para carro de rua. Não sei se alguém perguntou isso aí. Mas perguntaram sim. Então. Centrífuga para carro de rua, na configuração que a gente monta para carro de arrancada, não. Tem como fazer uma embreagem centrífuga para um carro de rua? Tem. Mas aí um carro de rua você não vai estar toda hora parando para ajuste. Você vai ter que ter... E qual que seria o ajuste num carro de rua, né? Tipo, você nem consegue chegar. Mas até tem. Assim, ó. Dependendo, você pode ser difícil de achar. Porque assim, ó, o que você vai ter? Você vai ter uma seria um no prep, né? Tipo.
Eu vou te dizer o que acontece. Num carro de rua, você pode ter um carro com um pouco menos de carga na pressão, né? Na carga no platô, para ter um carro um pouco mais confortável, né? Com um pedal mais leve. E aí, em alta rotação, ter um pouquinho de centrífugo para segurar a potência. Mas aí, de novo, é um investimento mais alto. E aí todo o setup é diferente. É complicado porque tem que ter muito pouca ação centrífuga, porque num carro com uma embreagem centrífuga, se tiver lá 8.000 RPM, você não consegue botar o pé na embreagem para trocar de marcha. Entendi. Entendeu? Vai quebrar alguma coisa. Você imagina, você está aplicando uma força absurda e você vai tentar com acionamento empurrar e não vai dar certo. Então, não indicamos para... Tem como fazer? Tem. Tem. Mas não indicamos para, eu acho que outros produtos são mais indicados para a rua. Entendi. O Hulk 16V está perguntando aqui, turbo A, volante pesado ou leve? Na minha opinião, numa embreagem não centrífuga, se for numa embreagem convencional, volante pesado. Ele ajuda a acumular massa inercial para o carro largar com mais facilidade, com menos rotação. Principalmente se for um 16 válvulas, que deve ser o caso dele. Você tem um torque maior e maior rotação. Então, para você fazer um carro largar bem, você tem que ter naquele momento um torque ideal. E às vezes no 16 válvulas fica difícil você ter uma baixa rotação. Então, o volante um pouco mais pesado ele te ajuda nessa função, nesse sentido. Eu, hermano, sou fã de volante pesado, sim, para embreagem que não é centrífuga. Para embreagem centrífuga já não há necessidade, porque já é outro conceito, e aí você só estaria carregando peso à toa. Tá, essa inércia você tira na regulagem e acabou. Exatamente. A gente está faltando 2 minutos, só para dar um toque pessoal aí, ficou muita pergunta para a gente fazer aqui, então vamos ver se a gente, sei lá, depois eu converso com o Hermano, vejo qual que é o melhor dia para a gente repetir de novo aí, para terminar essa live aí. Podemos fazer isso, é porque... E o pessoal também no YouTube, amanhã eu já vou colocar essa live aqui, vocês podem fazer perguntas lá também, Sim. Que aí ele responde também, eu acho que dá pra gente fazer dessa forma aí também, né? Podemos ou vir ao vivo de novo, é porque você falou que tem a limitação agora de Eles uma vão, hora, né? eles vão cortar já aqui, mas Se tá, a gente tá indo. continuasse... A gente achou que não. ia ser... E aí, pessoal que manda aí. Não sei, Porque aí vai a galera aí. Tem bastante pergunta aqui. Vamos lá para mais uma pergunta até terminar. Já está faltando 1 minuto já, né? Por que embreagem de 2, 3 discos? O que muda para cada aplicação? Embreagem, A gente não vai conseguir responder isso rápido. Eu ia precisar de uns minutinhos para explicar isso aí. Vai ser um pouco difícil. Você tá faltando 1 minuto aí, vai ser ruim. Eu não sei se eu abrir outra live, se ele vai... Se eu vou conseguir salvar depois também para colocar no YouTube. Eu nunca fiz isso, não sei se... Faz o seguinte, tenta salvar aí e avisa a galera que a gente vai tentar salvar. Você tenta entrar de novo, se der certo a gente continua, senão a gente faz outro dia. Tá bom, é isso aí. Feito? Então vamos continuar hoje aí, pessoal. Daqui a pouco vai cair. Eu vou parar uns minutinhos para salvar. E assim que eu tiver salvo, eu chamo vocês aí, entro de novo e a gente termina. Se a gente não conseguir falar de volta, muito obrigado pela galera toda aí. Eu não consegui ler nenhum comentário, mas vou ler, vou responder a galera. Obrigado pelo convite, Pascoal, e vamos tocar aí. Tá, então tá faltando 1 minuto, vamos falando aqui, deixa eu ver o que tem mais de... O que é carga inicial e carga final da membrana? Dá para falar rápido também 1 minuto? Não dá nada. Demora. Deixa eu tentar ler algum comentário aqui. Então, vamos lá. O André, o Takeda, meu amigo, tá falando que consegue salvar sim. Aí contigo. Tem que salvar nos destaques. Vamos ver, porque outro dia eu não consegui salvar nos destaques, não. Vamos ver. Olha, cara, eu sou uma negação, não entendo absolutamente nada disso aí. Esses stories do coisa meio que, tipo, perdeu já era, né? Então tem que tomar cuidado para não fazer besteira. Não, mas vê aí, travando aí, você tenta... Bastante gente da Argentina aí, ó. O Mirabelli também tá assistindo. Opa, Gabriel, grande amigo, um abraço. Deixa eu ver. Boa.
Ah, Taqueda falou que dá pra salvar. Então vamos lá, Taqueda. Se eu não salvar, depois eu vou ligar A pra gente você, bota na mano. conta dele.